Se você é evangélico, tome bastante cuidado, tá? Tem um mal, uma estratégia do diabo, de Satanás, de infiltração, não só no meio pentecostal, como no meio neopentecostal, tá bom? Infiltração de doutrinas diabólicas, doutrinas satânicas, que estão cegando o entendimento dos evangélicos de maneira geral. A gente vai abordar isso, algumas estratégias de Satanás. Tem um vídeo que eu vou falar mais a respeito da doutrina reformada e da doutrina pentecostal, mas é algo que eu tô consumindo conteúdo aí na internet aos montes, e é assustador, tá, pessoal? O que você tá falando, amigo secreto? Existe um sincretismo muito grande entre o meio evangélico com correntes de candomblé, de espiritismo, de feitiçaria e principalmente de ocultismo, esoterismo, teosofia, hermetismo e tudo mais, tá? Então, o que são esses termos que eu estou utilizando? São termos para descrever doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios, tá? Então, eu fiz até aqui um roteiro, mas eu vou ir pensando aqui primeiro, tá? Em algumas doutrinas que eu vi pastores, filhos de pastores também, pastores e filhos de pastores e pessoas do meio evangélico discorrendo sobre essas ideias que eu vou compartilhar com você, crendo nessas ideias, enfim, criando filosofias com base nessas ideias, e algo absurdo, e eu peço a Deus que Deus levante, eu não sou ninguém, tá? Eu peço a Deus que Deus levante várias vozes, não só a minha, mas várias vozes e vozes que tenham penetração dentro do seio evangélico, para denunciar isso tudo que eu vou falar para vocês agora, tá? Esse vídeo nasceu quando eu coloquei um podcast que se diz crente, tá? E não vou botar aqui a mérito e descredibilizar o podcast em si. Eu vi que esse podcast ele dá uma prioridade para temas sobre cultura diabólica. O que é cultura diabólica? Candomblé, umbanda, quimbanda, feitiçaria, ocultismo, isso é cultura diabólica, tá? São religiões, todas as religiões que não são religiões que se baseiam na verdade. E qual é a verdade? É Cristo, a verdade é Cristo, o caminho é Cristo, tá? O evangelho é a verdade. Então todas as religiões, a parte do evangelho, a parte de Cristo, são religiões falsas. São religiões criadas por Satanás para levar as pessoas para a perdição. Só que existem religiões que têm um contato com o diabo, um contato com a verdade satânica muito maior. Como assim verdade satânica? Porque como muito bem exemplificado por um pastor, se não me engano ele é pastor, e ele é ex-membro do candomblé, o diabo ele vai se revelando para você em camadas. Então no começo, por exemplo, pensa no espiritismo, o kardecismo é a camada mais superficial da revelação diabólica. Então você não tem noção de quase nada, você é uma pessoa totalmente, talvez você é uma pessoa ateia, um ateu, um parente seu morre, você vai consultar alguém, vai querer ter algum contato com o teu parente que morreu. Então você começa no kardecismo, depois umbanda. Aí na umbanda são mais atitudes voltadas a coisas boas, ou seja, você não vai fazer um movimento espiritual que vai prejudicar alguém, de acordo com eles. Aí você vai pro candomblé. Aí no candomblé já tem sacrifícios, sangue, muito sacrifício de animal, muito sangue derramado, entendeu? Você já vai tendo um contato com a verdade satânica, você vai ter um contato maior. Na quimbanda já é um nível hardcore do candomblé. Então na quimbanda você vai ter trabalhos espirituais malignos para poder atingir uma pessoa, para amarrar uma pessoa, para matar uma pessoa, para destruir uma pessoa, para causar mal e dor para uma outra pessoa. Então aí o seu contato com o mundo espiritual das trevas é um contato muito mais claro. Você está vendo o poder do diabo, como o diabo tem algum poder dentro da permissão de Deus ali, ele tem um raio de ação. Então você está vendo o poder das forças das trevas, né, operando ali na vida das pessoas, dos seus inimigos, de quem você quer destruir. Então você já tem um contato maior. Aí depois você vai para voodoo, para feitiçaria, para satanismo, onde você vê o diabo como ele é de verdade. O diabo, Satanás. Então ele vai se travestindo de bondoso, de caridoso, sei lá, de altruísta, alguém que quer te ajudar, alguém que quer o teu bem. Em outras religiões mais light, e nessas religiões mais pesadas, satanismo, que a gente falou, ocultismo, do mais alto grau, quimbanda e outras correntes de feitiçaria, aí os servos do diabo veem o diabo mais como ele é. Então isso que eu exemplifiquei aqui como verdade satânica. O satanismo não tem verdade, o diabo é o pai da mentira, tá? Mas quando eu digo verdade satânica é nesse sentido, de você conhecer o diabo como ele é. Aquele que veio para matar, roubar, destruir, que quer o mal na humanidade, que quer destruir as famílias, que quer arrasar tudo que ele puder. Então, conforme você vai se aprofundando no engano, na mentira, você vai tendo cada vez mais contato com a verdade satânica, que é essa verdade que eu revelei para vocês, que o diabo, Satanás, é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas e odeia a humanidade. Então, quanto mais o pessoal tem contato com as trevas, eles vão chegando nessa conclusão. Beleza, ok. Então, infelizmente, muitos evangélicos, tomados por esse fascínio pelo oculto, eles são atraídos por algumas doutrinas diabólicas, desses segmentos mais diabólicos, tá? Então, essas influências do meio evangélico dificilmente vêm de um budismo, vêm de um hinduísmo, vêm de uma religião que é uma mentira, que é uma religião diabólica, mas é um engano menor, entendeu? Normalmente, essas influências do meio evangélico vêm justamente das correntes religiosas diabólicas mais pesadas. Tem algumas explicações. Primeiro, o evangélico, quem é novo na fé, ou até mesmo quem nunca teve um encontro verdadeiro com Deus, ele acha que o diabo, ele encara o evangelho, ele encara as verdades bíblicas como um duelo entre Deus e o diabo. O grande é o que? Maniqueísmo, né? Não sei a palavra correta, mas tem uma palavra para designar quando você tem um embate entre o bem e o mal.
Então o universo eu acho que é isso, é maniqueísmo. O universo é maniqueísta, ou seja, você tem Deus, que é o bem, e você tem o mal, que é o diabo, e eles brigam, eles têm o mesmo poder. A verdade é que não há briga entre o diabo e Deus, porque Deus ele é soberano e é de uma força indescritível. Não tem ninguém como Deus, não tem ninguém que possa duelar contra Deus, tá? Então não tem luta, não tem embate, porque Deus é infinitamente poderoso. O que há é uma guerra assimétrica, ou seja, o diabo, sabendo da sua desvantagem em nível de força, sua desvantagem bélica, ele ataca Deus indiretamente, destruindo a criação de Deus, pervertendo a terra, corroendo toda a criação de Deus. Então o diabo e seus seguidores atacam Deus indiretamente, porque você levando almas para o inferno, você é pervertendo o homem, tornando o homem a imagem e semelhança de Satanás, ou seja, pecador, animalesco, afastado de Deus. Isso vai magoando e afetando a Deus. Então uma guerra assimétrica. Correto, beleza, mas por que você está falando isso? Porque muitos cristãos não têm essa dimensão. E dão uma ênfase no diabo, no demônio, uma ênfase no mundo das trevas, uma ênfase que ele não merece. Então vou te passar algumas verdades, que são verdades que um pentecostal e não pentecostal dificilmente vai admitir. Grande parte das filosofias que se constrói ao redor de termos como batalha espiritual, quebra de maldição, um monte de coisas, são uma série de filosofias tiradas do cu. Como assim? Uma série de filosofias tiradas da bunda. Não há fundamento bíblico nenhum, tá? Então eles pegam um versículo, um texto minúsculo, tá? E criam toda uma teoria, toda uma disciplina a respeito de uma doutrina que eles tiraram da bunda, de suas respectivas bundas, tá? Não há embasamento bíblico nenhum. Então eles começam a falar de várias coisas, de várias verdades, com muitas aspas, sobre o mundo espiritual, que ou eles tiraram de suas experiências pessoais, ou eles tiraram de uma fundamentação teórica, e essa fundamentação teórica se baseou em alguns versículos distorcidos, fora de contexto, e ele pega uma palavra pequenininha da palavra de Deus, um trecho da palavra de Deus pequenininho, e cria toda uma teoria mirabolante que aconteceu isso. Então, eu fui um dia assistir um podcast com a minha esposa, e aí o sujeito começou a falar da teoria do hiato, que é uma teoria que não é consenso, tá, entre os teólogos, é uma teoria, pra mim, ridícula, porque pega um trecho minúsculo e cria toda uma teoria. Pessoal, entenda isso. Entre a Bíblia, o que a Bíblia revelou, e especulação, eu prefiro a Bíblia. A Bíblia só revelou o que Deus julgou como necessário e primordial para eu e você saber. A Bíblia é uma revelação, são revelações do mundo espiritual, de uma outra realidade, de uma outra dimensão que nós não temos acesso, que nós não podemos ver, nem tocar, nem sentir. Então, o que Deus revelou está na Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu até coloquei aqui, só a Escritura. Nós, que somos protestantes, dissemos só a Escritura para os católicos há milhares de anos atrás. Eu agora digo só a Escritura para alguns pentecostais e neopentecostais, que criaram teorias, fábulas, fantasias, que eles tiraram do cu deles, tá? Não tem embasamento nenhum, e eles ficam com essas fantasias e dão mais prioridade para essas fantasias do que para a própria Bíblia, tá bom? Então, tem coisas que Deus não revelou, ele não quis que fosse revelado aos homens, tá? Até parece no final, na Bíblia, no Apocalipse, João vê determinadas situações e o anjo proíbe ele de escrever. Então Deus, tem algumas coisas que Deus não quis que nós soubéssemos, tá? O que Deus quis que nós soubéssemos está registrado na palavra de Deus, tá bom? Então isso é importantíssimo pra gente desmascarar essas falácias, esses enganos diabólicos que penetraram dentro do meio pentecostal, e pentecostal principalmente. Vou fazer um parênteses, tá? A Igreja Reformada, você é reformado? Eu não sou nada, tá? Eu não me decidi ainda o que eu sou. A Igreja Reformada tem o seu erro, sim, porque a Igreja Reformada é de um esfriamento absurdo. Eles não acreditam no poder de Deus, muitos são sensacionistas. Pra que eu vou dobrar meu joelho e orar pra Deus se Deus não pode fazer um milagre na minha vida? Se cessou os milagres, cessou as maravilhas, pô, tá de sacanagem, né? Então, se o mais legal de ser servo de Deus é a parte do espiritual, é o poder de Deus se manifestando na sua vida, é você tendo contato com o mundo espiritual, com Deus, enfim, com as maravilhas que Deus pode operar na tua vida, você fazendo orações, elas se concretizando e você testemunhando cada dia que passa que o mundo espiritual é de verdade, tá? Isso que é o bacana, é a parte mais legal, entendeu? Não é ficar lá dentro de uma sala lendo a Bíblia, não que a Bíblia não seja importante, todos nós temos que estudar a Bíblia, mas o mais importante é o poder de Deus se manifestando na sua vida, experiências com Deus, você conversando com o Espírito Santo, o espiritual acontecendo na tua vida, esse é o mais legal. Porém, entenda bem o que eu estou falando e presta muita atenção nisso. Muitas pessoas criam teologias especulativas. O que significa isso? Como a Bíblia ela é muito clara, porque a Bíblia é basicamente Jesus no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. É toda a história da salvação, da redenção da humanidade e no final uma palavra de fé e de esperança, que é o Apocalipse. A Bíblia é isso. A Bíblia não é um livro onde, com o intuito a moda freestyle, entendeu? A moda, para não usar um palavrão aqui, você ficar revelando verdade do mundo espiritual. Não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é muito claro, entendeu? É você mostrar ali a decadência da humanidade, o pecado entrando na humanidade, a condenação, um cenário sem esperança, sem perspectiva, e aí Deus vai, cria... Aí tem uma série de histórias, né, até chegar... Deus tem esse grande plano da redenção, e aí você vem o Cristo encarnado, Cristo pagando pelos nossos pecados na cruz, a cruz vencendo o inferno, a cruz vencendo a morte, e aí voltando a esperança, e aí no final você tem ali o Apocalipse, com uma mensagem sobre o que vai acontecer no futuro, mas uma grande mensagem de esperança para você perseverar, para você permanecer na fé. Então uma mensagem clara. Isso é teologia bíblica, ou seja, você
analisar os textos bíblicos e eu já vou aqui desmentir o que uma senhora falou. Literalmente, uma senhora de basicamente 80 anos, que falou coisas corretas sobre o Evangelho, mas falou uma grande mentira, que é, você quer conhecer a Bíblia? Entenda bem o português. Dá vontade de falar algumas palavras, mas por respeito a Jesus, por respeito a Cristo, eu ainda estou tentando me controlar, porque é difícil me controlar perante algumas barbaridades que determinadas pessoas que se dizem da fé falam. Uma senhora de 80 anos de idade. Conhece a Bíblia? Conhece? Deu uma explicação sensacional sobre o Evangelho? Deu. Mas falou que para você conhecer, olha só, para você conhecer a Bíblia, para você entender sobre as realidades da Bíblia, você tem que saber bem o português. Você tá de sacanagem comigo? Senhora, você tá de sacanagem comigo? Se for pra falar uma besteira dessa, continua fazendo crochê, tá bom? Continua fazendo zumba com as suas amigas da terceira idade, mas não me fala uma besteira dessa num podcast que tem uma penetração gigantesca, principalmente uma penetração para muitos empresários do meio secular. Se você quer conhecer a Bíblia, como é que você vai estudar o português? Aí ela estava dando um exemplo de português, esta e aquela. Eu entendo, o que a argumentação dela é correta, porque quando Cristo fala sobre essa pedra edificaria a minha igreja, para Pedro, na conversa com Pedro, os católicos interpretam de maneira equivocada que essa pedra seria Pedro. Então tem toda a fundamentação que Pedro, o primeiro Papa, e Jesus deu as chaves do inferno e do céu, enfim, para a igreja católica e tal, porque Pedro é a pedra basilar, onde constituiu a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é a igreja católica. Então essa concepção dentro dos católicos, da ideia católica lá, e ela desmontou essa ideia, porque a pedra é Jesus, o próprio Cristo. Depois ela citou uma passagem onde o Pedro confessa e entende que a pedra é o próprio Cristo, beleza. Só que o exemplo dela é o seguinte, ela fazendo um paralelismo e dando exemplificações, utilizando o português como um embasamento. Não dá para usar o português como embasamento, porque os próprios tradutores erram. Não há consenso em algumas questões que estão na Bíblia entre os tradutores do português. Porque, gente, você tem que entender, Cristo falava aramaico, você tem um idioma lá do hebreu antigo, entendeu? Você tem ali o hebraico, um hebraico antigo, difícil. Você tem depois o Novo Testamento, que é todo escrito em grego. Se você quer entender sobre a Bíblia, entender de fato, você não pode ficar restrito ao que está traduzido. Você está lendo uma tradução da Bíblia. O original, ou ele estava em grego, se é Novo Testamento, ou ele estava em hebraico, se é Antigo Testamento. Isso é algo simples. Você aprende isso nas primeiras aulas de teologia. E eu nem fiz teologia, tá? Eu sou um entusiasta que consome muito conteúdo sobre. Isso é algo simples. Como é que uma senhora de 80 anos, muito inteligente, muito articulada, ainda tem a condição de falar isso, cara? Eu sei, não tem ninguém perfeito. Mas é aí que vai. As pessoas, elas tomam uma mulher como essa de parâmetro. As pessoas se aconselham com pessoas como essa, que dão cursos, mentorias, assessorias para pessoas sobre vida espiritual, sobre relacionamento, sobre batalha espiritual, como desfazer maldição. Gente, muito perigoso. É muito perigoso. Porque a mulher fala 90% de verdade, evangelho, 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 e bota aqui uma besteira, e fala uma merda, e eu não consigo me controlar, eu acabo falando palavrão. Porque eu uso o palavrão como uma hipérbole para expressar o meu sentimento de revolta. E eu fico pra morrer com uma coisa dessa. Porque isso é muito sério. E isso aí, o que eu comecei a light, tá? Esse conteúdo que eu tô falando é na light. A gente vai entrar pro conteúdo hardcore, tá? Os enganos do diabo dentro do ser evangélico. A gente vai pra parte ainda pesada da coisa. Então isso aí foi uma coisa básica. Foi um engano básico. Aí a pessoa acha, pô, não, eu realmente, pra não entender a Bíblia, eu tenho que saber do português. Aí às vezes tem alguma coisa equivocada ali no escrito do português que a pessoa fica com nó na cabeça. Por exemplo, em algumas Bíblias, vou te dar um exemplo prático. Diz que Deus se arrependeu. Mas Deus é Deus. Deus não sabe o futuro porque ele viu. Ele conhece todo o futuro porque ele escreveu o futuro, entendeu? Ele é extremamente poderoso. Como é que ele pode se arrepender? Mas isso tem todo um contexto, e parece que algumas Bíblias agora não tem mais a palavra se arrependeu. O arrependeu ali no sentido de lamentar. Muitos teólogos encaram dessa forma. Então Deus se lamentou, Deus se entristeceu. Seria basicamente esse sentido, não seria o de se arrependeu. Porque como é que Deus vai se arrepender? Se ele já sabe de tudo, ele já sabe o que vai acontecer, não tem porquê de se arrepender, entendeu? Então isso é um engano essa palavra leva a uma concepção equivocada a respeito do caráter e da personalidade de Deus. Se você só se ater ao português, você vai ter uma interpretação equivocada. Se eu seguir o conselho dessa senhora, eu vou ter uma interpretação equivocada. Como é que a gente desfaz esse problema? Vamos pro original. Se é o hebraico, vamos pro hebraico. Se é o grego, vamos pro grego. E aí, estudando o original, você consegue chegar ao entendimento correto. Fazendo exegese, hermenêutica, todos os pilares da teologia, você chega ao entendimento correto. Então, olha a falácia que a mulher falou. Falou um monte de coisa correta. E aí fala uma falácia, que foi desmentida agora. Agora, vamos lá. Eu vendo um podcast com a minha esposa, um sujeito piroca, essa é a palavra, piroca das ideias, que ainda se intitula pastor. Eu pensei que era um homem de Deus. Aí começou a falar a teoria do hiato. Até aí dá pra levar, tá? Porque dentro da teologia, tirando preceitos fundamentais, como, por exemplo, a divindade de Cristo, a trindade e vários outros pontos, só quem salva é Jesus, Jesus é a verdade. Se alguém nega isso, é seita, não é evangélico, não é irmão. Mas tem alguns pontos debates teológicos, são muito comuns na internet, que dá pra você conciliar. Então um irmão que acredita na teoria do hiato, não é um assunto tão importante assim, então dá pra relevar, eu tava relevando. Aí começa o sujeito, olha só o que o sujeito falou, o que esse sujeito falou é diabólico, tá? Ele foi usado por Satanás, porque esse podcast tem penetração
é muito grande, tá? Nos evangélicos. Tem muitas senhoras, senhores, sem conhecimento teológico nenhum, que pegam essas informações e levam pra vida. Então, o diabo utilizou esse sujeito. Eu vou te falar o que ele falou, tá? Se prepara. Primeiro, ele falou o seguinte. Ele fez uma crítica às igrejas, porque as igrejas, elas negligenciaram, de acordo com ele, algumas verdades espirituais que os filhos do maligno não negligenciaram. Vou te dar um exemplo. Os anjos caídos, quando eles caíram, eles começaram a revelar sabedorias, entendimentos, tecnologias para os homens. Então, muito das tecnologias que nós temos, como a humanidade chegou nisso? Como a humanidade chegou na bomba atômica, no fogo, em várias tecnologias? Porque as entidades malignas foram revelando aos homens. Da onde você está tirando isso? Da tradição ocultista. Tá? Então, até hoje, os ocultistas de alto grau, e a gente entende, eu tenho essa concepção, que as elites globais, elas são dominadas por pessoas que têm alianças com o diabo em alto nível. Ocultistas, esotéricos, maçons, pessoas de ordens secretas, diabólicas, de alto nível. E como eles continuam no poder? Porque eles servem o diabo, e o diabo dá poder, influência e principalmente conhecimento. O que o diabo forneceu para Adão e Eva lá? A possibilidade de serem como Deus, o conhecimento, o algo que estava oculto. Então, a Eva iria ter... A principal tentação, basicamente, foi essa. Se você comer desse fruto, você vai ter um conhecimento oculto, você vai conhecer a verdade, você vai enxergar, você vai ter o discernimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Ou seja, o diabo forneceu para Eva um conhecimento oculto. Ela vai ter um esclarecimento intelectual e vai conseguir discernir sobre o bem e o mal. Um conhecimento oculto. Então, o que fez a humanidade cair ali foi que a busca pelo ocultismo, a busca por conhecimentos proibidos ao homem. Então, se Deus fosse dar ao discernimento entre o bem e o mal, em algum momento da eternidade iria acontecer. Não é pra gente desobedecer a ordem de Deus e buscar o conhecimento oculto pela nossa própria vontade. Então, esse é o principal engano do diabo, é fornecer ao homem, e foi o motivo do principal pecado, conhecimentos ocultos, tá? Então, os servos do diabo ali, da descendência lá caída, continuaram fazendo isso. As elites globais continuam fazendo isso, bebendo dessa fonte diabólica de conhecimento oculto sobre como dominar, como conquistar, como ganhar dinheiro, tecnologia, ciência, tudo. O mundo das trevas, ele veio da eternidade, então eles têm esse embasamento sobre várias verdades da eternidade, eles têm conhecimento, eles têm como operar milagres, eles têm o poder deles dentro das suas limitações, tá? Então isso é uma verdade, ok? Por que a igreja, o que ele queria que acontecesse? Que a igreja, da mesma forma como os inimigos de Deus, os servos do diabo aqui nesse mundo, utilizam os anjos caídos para conseguirem conhecimentos ocultos, vantagens e usufruem desse poder, os servos de Deus, para ele, deveriam utilizar desses conhecimentos, para pegar dessa expertise, para pegar conhecimentos ocultos com os anjos de Deus, para utilizar os anjos de Deus para conseguir propósitos como manipulação da água e do fogo, projeção astral e vários outros exemplos que ele deu. Ou seja, na concepção desse enviado do diabo, que ainda se diz pastor, a igreja deveria utilizar da mesma metodologia diabólica para poder pegar, agora não dos demônios, mas dos anjos de Deus, pegar ensinamentos e conhecimentos e utilizar os anjos de Deus para fazer a manipulação da água, operar milagres e tudo mais. E utilizar esse poder do mundo espiritual. Por que isso é impossível de acontecer? Porque se ele fizer isso na igreja dele, na verdade ele não vai estar pegando os conhecimentos, nem fazendo maravilhas por meio dos anjos de Deus. Vai estar fazendo isso por meio dos demônios que vão se manifestar para eles como anjos de luz e vai enganar ele. Ele vai achar que é uma revelação da parte de Deus, mas é uma revelação demoníaca. Então esse sujeito, ele falou 70%, 80% de verdades bíblicas, de coisas que eu concordei, mas aqui ele vai e encaixa um incentivo ao ocultismo, tá? Num podcast evangélico. O cara faz uma coisa dessa. Aí depois ele falou que ele pediu ao Espírito Santo, ele pediu a Deus. Olha, cara, olha a merda que um cara desse fala. Ele pediu a Deus, ao Espírito Santo, para revelar o anjo da guarda, que sempre estava com ele, protegendo ele e tudo mais, para dar uma visão aberta para ele. Anjo da guarda é uma concepção esotérica, ocultista, maligna, não tem embasamento bíblico. Deus, sim, fornece anjos para poder guardar aqueles que são seus. Mas você não faz uma oração ao seu anjo da guarda. Você não faz uma oração, você não bota a sua esperança no anjo da guarda. Isso é idolatria. Se ele fala uma merda como essa no podcast, ele vai incentivar senhorinhas, pessoas que talvez até saíram do catolicismo, para fazer uma reza pro anjo da guarda. Entendeu? Mas ele não falou para fazer uma oração pro anjo da guarda. Mas implicitamente você vai botar a sua esperança no anjo da guarda. Porque o anjo da guarda tá comigo, é pessoal, é o anjo da guarda das pessoas, pessoal e tudo mais que vai te proteger. Essa concepção é uma concepção satânica. Pode fazer qualquer pesquisa aí no GPT, em qualquer lugar, e bota aí, anjo da guarda, é esoterismo, é ocultismo, tem embasamento bíblico, aí o GPT vai tentar te enganar. Aí você vai ter que dar uma trava no GPT ou em qualquer outra, no Google, no Gemini, em qualquer sua fonte de pesquisa. Se você der uma trava e você peneirar, você vai ver que não tem embasamento bíblico. O que Deus fala, o que a Bíblia fala é sobre anjos que guardam aqueles que temem a Deus, tá? Porém, são anjos, tá? E que vão guardar por causa da sua ligação em contato e comunhão com Deus. Você não faz uma oração a um anjo, você não bota a sua esperança no anjo da guarda. Você bota a sua esperança em Deus, no Deus Altíssimo. E você vai seguir os caminhos e submeter à vontade de Cristo, do próprio Deus. E ele vai enviar anjos para te proteger. Mas tudo bem, mas você não vai ficar botando sua esperança em anjos. Então a fala dele, primeiro, mostra um desconhecimento
conhecimento bíblico, mostra que ele bebe de uma fonte esotérica, ocultista. Se ele não sabe disso, ele é ignorante, não deveria ser pastor, deveria voltar ao curso de teologia e entender que a concepção de anjo da guarda é uma concepção diabólica. Um pastor jamais poderia ter uma concepção como essa. Um pastor jamais poderia ficar falando de anjo da guarda. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, um pastor falar de uma merda dessa. Uma doutrina que não é uma doutrina bíblica, uma doutrina satânica. Então isso me tirou profundamente do sério. Tá? Eu tô me coçando, porque isso aí é algo muito sério. Porque esse homem tá levando milhares de almas pro engano e, consequentemente, pro inferno. Tá? Não tem anjo da guarda. Tá? Isso é nas tradições de magia cerimonial, hermetismo, esoterismo, que são doutrinas diabólicas. Eles pensam nisso. A Bíblia não dá respaldo nenhum sobre isso. Aí o pastor do diabo continua. E aí ele entrou no ramo de projeção astral. Aí, olha só, eu vou unir porque ele já tá um tempo acelerado, não só ele falou sobre isso. Um outro sujeito, que não sei se é angolano, moçambicano, que é um filho de pastor, que é africano, e fala muito bem português, vai em podcast, falou, olha só o que ele falou. Ele disse que o espírito do homem pode sair e meio que se materializar e ir nas dimensões espirituais. O nosso espírito pode... Aí, ele deu exemplo, gente, é absurdo. Que na feitiçaria, ele e o pai dele já falou isso também. Na feitiçaria, por exemplo, uma bruxa quer atacar uma região, aí ela faz uma projeção astral, que seria isso? Basicamente, o espírito dela sai do corpo, num ritual diabólico, e ela vai e se materializa na região que ela quer atacar, numa igreja, numa rua, ou ela pega a vassoura de bruxa dela, faz uma projeção espiritual para ir numa outra região, para fazer uma manifestação espiritual qualquer, e alcançar algum objetivo diabólico, tá? Da feiticeira. Isso foi o que o pai dele falou. Aí ele, no outro podcast, disse que um servo de Deus, por exemplo, para fazer uma batalha espiritual, você pode fazer uma projeção astral. E esse primeiro pastor que falou a besteira do anjo da guarda tem essa mesma concepção. De que ele, uma vez, parece, lutou, ele fez uma projeção astral, e aí deu toda uma situação com um conhecido dele que foi parar no hospital. Ou seja, esse pessoal tem uma concepção que dá para fazer uma projeção astral, ou seja, você entrar no mundo espiritual por meio de uma projeção sua, por meio do seu espírito, sua alma, seja lá o que for, e você acessar o mundo espiritual nessa vida, entendeu? Agora eu te pergunto, qual é o embasamento bíblico para você falar uma asneira como essa? Qual é o embasamento bíblico? Vou falar igual o pastor César Cavalcante. Me mostra o texto que existe isso, essa projeção astral. Tá? Me mostra o texto com embasamento, entendeu? Como você saiu do teu corpo pelo teu espírito. Aí esse rapaz, esse filho desse pastor, esse africano, falou tal, que ele pode entrar, o espírito... Cara, é cada asneira, cada merda que os caras falam, que o espírito pode sair do corpo, ir pra não sei aonde. O outro pastor lá, que falou do anjo da guarda, disse que se você... Pessoas, né, que fazem hipnotismo, hipnose e tudo mais. O que é hipnose? É você fazer uma projeção astral, então as pessoas vão para outras dimensões, e muitas pessoas que estão em coma e estão com problemas hoje em dia, é porque o profissional faz a hipnose, abre um portal, leva a pessoa para outra dimensão, e aí ele não sabe fazer a pessoa voltar, e a pessoa fica na outra dimensão, e por isso que dá uma reverberação no mundo físico, e a pessoa fica em coma, ou fica com problemas mentais. Aí eu pergunto de novo, qual é o embasamento bíblico para fazer essas afirmações? Agora eu vou te falar. O embasamento deles é o quê? É com base numa teoria, de uma teologia especulativa. Eles pegam alguns textos fora de contexto, isolados da Bíblia, textos pequenininhos, tá? Criam toda uma contextualização, toda uma teoria para fundamentar uma doutrina diabólica, tá? Uma concepção diabólica sobre o mundo espiritual. Então esse é o primeiro ponto. É uma fundamentação teórica com base em teologia especulativa. Então você pega um texto, espreme o texto, distorce o texto do seu contexto, cria toda uma teoria especulativa. O que é uma teoria especulativa? Você começa a especular coisas da sua cabeça, tá? Entre especulação e Bíblia, fica com a Bíblia, tá? É muito mais seguro. Então eles criam uma teoria especulativa e esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, esoterismo, ocultismo. É errado estudar o ocultismo no sentido... É perigoso, tá? Primeira coisa, é perigoso. Mas eu, por exemplo, gosto de ver relatos de pessoas que são ex-integrantes do candomblé, ex-feiticeiros, ex-bruxas. Por quê? Eles dão relatos sobre como era o ocultismo, como era o esoterismo. Eu não estudo o esoterismo em si, mas eu vejo relatos dessas pessoas. Alguns conceitos eu estudo, por exemplo, alguns conceitos específicos. Por exemplo, o que é uma egrégora? Eu procurei estudar o que é egrégora. Egrégora é um conceito ocultista. Por que eu estudei sobre egrégora? Porque pessoas que fazem shows de cultura pop são sacerdotes, são pessoas consagradas ao diabo, que fazem shows no Rio de Janeiro, em várias partes do mundo, e criam uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma grande reunião de várias almas. E essas almas, elas se reúnem ali inconscientemente numa reunião religiosa. Então um show, por exemplo, de cultura pop, é um culto ao diabo, é um culto a céu aberto. E o ministrador, como se fosse o pastor, só que do mal, ele que é o cantor, o artista, ele vai manipular as emoções dessas pessoas, para as pessoas ficarem excitadas, em alta frequência, fazer escândalo, ficar com medo, ansiosa, e todos esses sentimentos vai alimentar uma horda de demônios que vai entrar na vida dessas pessoas e vai, de alguma forma, alimentar as legiões malignas, nas regiões celestiais, tá, da maldade. Então, isso aí você tirou com base na onde? Com base nas tradições ocultistas. Os ocultistas fazem isso. São egrégoras, então, e você alimenta as legiões malignas. E esse pessoal que ministra os shows, eles são sacerdotes demoníacos. Então, para que eu fiz esse estudo? Para ter um entendimento mais claro sobre como pensam os meus inimigos, como é o proceder dos meus inimigos e tudo mais. Mas sempre que você estuda sobre as estratégias do seu inimigo
e você vê na metodologia deles por meio das religiões deles, ou seja, ocultismo, esoterismo e tudo mais, você tem que entender que o diabo é o pai da mentira. Então não dá para levar 100% o que ele diz, ele sempre vai falar as coisas de forma distorcida. Então como eu faço o filtro sobre as mentiras que estão inseridas, porque ele vai falar verdades e mentiras para os seus seguidores, ele distorce, vai falando meias verdades. O filtro que eu uso é a Bíblia. Então eu estudo sim para entender, para me capacitar, para saber como o inimigo trabalha, como o inimigo manipula os seus seguidores, mas eu uso sempre o filtro da Bíblia. A Bíblia é minha fonte de autoridade máxima. E tome cuidado se você for estudar, tá bom? Porque ele é extremamente sedutor. Então sempre estude ali no espírito. Eu faço isso. O problema é que esse pessoal utiliza tanto o embasamento ocultista quanto o embasamento dessa teologia especulativa, como se fosse uma fonte de autoridade no mesmo patamar que a Bíblia. Então eles começam a tirar da bunda um monte de afirmações sobre o mundo espiritual, que funciona dessa forma, que funciona daquele outro, baseado em quê? Teoria especulativa, experiências, que não quer dizer nada, e principalmente ocultismo, dando a entender como se fosse uma fonte de autoridade. Até parece que o que eles estão falando está na Bíblia, como se fosse uma verdade, afirmando. Quando um pastor fala, olha, isso, de acordo com o quê? Com o ocultismo, de acordo com o esoterismo. Então tome cuidado, porque o pai dessas religiões é o diabo, ele é o pai da mentira também. Então você dá um panorama para a pessoa, você dá uma explicação, mas deixando claro, isso é baseado em ocultismo e esoterismo, isso é baseado nas doutrinas que o diabo ensina para os seus seguidores. Então tome cuidado e pegue esses conhecimentos e coloque à luz bíblica, tá? Para você fazer um filtro e ter um entendimento com base na Bíblia. A Bíblia tem que ser só a fonte de autoridade máxima. Esse pessoal não. Eles criam teorias, uma teologia e todo um procedimento de como assessorar pessoas nos relacionamentos, quebrar maldições, prosperar financeiramente, fazer batalha espiritual, e todo o embasamento deles, eles acreditam naquilo, é baseado em esoterismo, ocultismo e principalmente teologia e teoria especulativa. Tá? Então tome cuidado, pessoal. O engano entrou de vez no seu evangélico. Tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre batalha espiritual, 40 minutos, mas Deus tocou no meu coração para me levantar contra isso. Então eu estava planejando fazer vídeos sobre os 7 príncipes do inferno para falar sobre os principais pecados que acometem a raça humana, luxúria, preguiça, inveja, ira, mas são as mesmas coisas que eles fazem. E basicamente tudo isso é baseado em teoria especulativa e experiências. E eu estou vendo que é melhor a gente se ater mais à palavra de Deus, o que realmente diz a palavra de Deus. Então ao invés de reproduzir as mesmas coisas que eles fazem, eu vou me ater agora mais à palavra de Deus e a desmascarar essas falácias. Então os próximos vídeos sobre o mundo espiritual, claro que a gente vai abordar as verdades do mundo espiritual, mas serão, e algumas experiências que posso abordar minha, mas eu vou me basear agora no meu foco de artilharia para desmascarar esse pessoal, tá, gente? Desculpa se o vídeo foi muito longo, mas a mentira e o engano entrou dentro do seu evangélico e é preciso que homens de Deus tenham coragem para se levantar e desmascarar esse pessoal, que joga a Bíblia de escanteio, quando pega a Bíblia, espreme um texto para o texto dar um significado que não existe e criam-se teorias, falácias, fábulas, tá, para poder falar sobre o mundo espiritual e um monte de baboseira, tá, que não é verdade, que não tem embasamento bíblico. O mundo espiritual existe, tá bom? Só que você sabe de uma coisa, o seu maior inimigo, ele comanda um reino, e o reino dele é baseado na mentira, na manipulação. Então tome bastante cuidado, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like. E mais só uma observação. Projeção astral é um conceito diabólico. Um crente não faz projeção astral. Um crente não tira o espírito dele, o seu espírito não vai sair do seu corpo, tá? E você não vai acessar regiões celestes, tá? E vai fazer algo do gênero. Em sonho você vai acessar uma outra dimensão. Meu amigo, isso aí é esoterismo, é ocultismo, tá? É bruxaria, feitiçaria. Projeção astral é um conceito esotérico. Quem faz projeção astral e fala sobre projeção astral são os filhos do maligno. Pode estudar satanismo, ocultismo, esoterismo, teosofia, que são essas doutrinas diabólicas, as doutrinas que mais se aproximam do diabo, e eles que falam sobre essa questão de projeção astral. Se um intitulado pastor botar na boca dele projeção astral, não é pastor de verdade, é lobo no império de cordeiro, é diabólico, é um servo do diabo se passando por servo de Deus. Então falou projeção astral, mapa astral, mundo astral, qualquer coisa sobre astral, ou projeção astral, o espírito saindo do corpo, essa pessoa está sob o engano do diabo. E isso está acontecendo em muita parte porque as pessoas estão se convertendo ao cristianismo. Esses africanos aí que vivem lá na África, que é um continente pautado na feitiçaria, então eles saem da África, mas a África não sai dentro deles. Então eles continuam com esses conceitos de bruxaria, de feitiçaria. Se um bruxo, se um feiticeiro uma bruxa diz que o espírito dela saiu, pisou numa vassoura e foi para não sei para onde, beleza, isso é bruxaria. Eu sou cristão, eu me baseio no que está na palavra de Deus, só a escritura, tá? Então não tem como, pastor, ele se converter, virar pastor, se converter ao cristianismo, sair lá da bruxaria, da feitiçaria de Angola, seja lá de qual país da África, e continuar com esses conceitos místicos africanos, tá? Porque isso aí tá basicamente virando um sincretismo religioso. E aí ele passa isso pro filho dele, aí o filho dele vai no podcast falar uma baboseira dessa, que o espírito do homem pode sair do homem, ir pra não sei aonde, e projeção astral, tá? Essas besteiras, tá? Essas besteiras, essas coisas que não tem base bíblica, e a base tá na feitiçaria, no ocultismo, no esoterismo dessas religiões africanas. Então ele foi pro meio evangélico, mas parece que ele ainda tem influências das religiões que eles serviam lá na África. Tá? E como ele, vários outros, tá? Não só os africanos, pessoas aqui no Brasil, que bebem de fontes ocultistas e querem trazer esses conceitos ocultistas e esotéricos como se fossem verdades bíblicas, sem ser. Tá? Então vai falar de portal, não porque abre um portal, não sei o que nem essa senhora falou aí no podcast. Aí usou algumas passagens bíblicas fora de contexto.
sobre porta. Jesus falou, eis que estou à porta e bato, e não sei o que. Aí faz uma comparação de porta com portal, que são concepções esotéricas, concepções ocultistas. Então tome cuidado. No meio pentecostal e neopentecostal tá tendo uma enxurrada de influência ocultista, esotérica, diabólica, tá? Que não tem embasamento bíblico nenhum. Se atenha à Bíblia, irmão. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade pra gente saber das revelações de Cristo, tá? Pra gente saber das revelações de Deus, tá? E pra gente entender o que Deus quer pra nossa vida. E antes de você se basear no que um maluco desse diz, dobre seu joelho e busque o direcionamento do Espírito Santo. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus e me perdoe pelo vídeo muito longo.